Radioatividade natural, química nuclear. Nesse vídeo, vamos ver um pouco da história da descoberta da radioatividade, vamos conhecer um pouco sobre o porquê das emissões radioativas, quais são os tipos de reações nucleares e saber resolver problemas com equações com radioatividade, que são muito simples. Para continuar vendo vídeos da nossa série de radioatividade, se inscrevam no canal se não for inscrito e ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também vocês podem acompanhar mais experimentos químicos inéditos seguindo a gente nas nossas redes sociais que estão lá na descrição. Vamos lá! Decaimento nuclear espontâneo. O decaimento nuclear surge pois os prótons dos átomos são comprimidos em um pequeno volume, e a repulsão dos prótons no próprio núcleo, às vezes, em alguns isótopos, é maior que a força que mantém esses prótons unidos. Essa força de união é causada pelos nêutrons. Por isso, alguns isótopos tendem a emitir algumas partículas ou capturar elétrons do nível 1, para se transformarem em outro átomo em busca de estabilidade. Evidências do decaimento nuclear espontâneo. A descoberta da radioatividade foi feita em 1896 pelo cientista francês Henri Becquerel. Ele guardou uma amostra de óxido de urânio em uma gaveta que continha algumas placas fotográficas e viu que essas placas haviam escurecido. Ele viu que algum tipo de radiação estava sendo emitida de lá. Depois, uma das mais incríveis mulheres da história da humanidade, a cientista polonesa Mary Sklodowska-Curie, uma estudante de doutorado, descobriu que a radioatividade era emitida pelo urânio independentemente do composto em que ele estava. Ela chamou esse fenômeno de radioatividade. Depois, ela, junto com seu marido, Pierre, acabaram mostrando que o tório, o rádio e o polônio também eram radioativos. Ela ganhou um prêmio Nobel junto com Becquerel e seu marido. Ela foi a primeira mulher a ganhar o Nobel e a primeira pessoa a ganhar o Nobel 2 vezes. Porém, a origem da radioatividade era um mistério, pois não se conhecia o núcleo do átomo. Mas em 1898, Ernest Rutherford deu o primeiro passo para a descoberta da origem da radioatividade. Ele identificou 3 tipos de emissões radioativas: a alfa, a beta e a gama. Ele observou que a radiação alfa era atraída por uma placa carregada negativamente, ou seja, a partícula alfa tinha carga positiva. Ele observou que a partícula beta era atraída por uma placa carregada positivamente, ou seja, a partícula beta tinha carga negativa. Ele também observou que existia um outro tipo de radiação, que era uma radiação eletromagnética, que era a radiação gama, que não tinha desvios nem para a placa positiva nem para a placa negativa, ou seja, ela não tinha carga. Ele também observou que a partícula alfa era ligeiramente, tem uma massa maior, muito maior, do que a partícula beta, pois o desvio da partícula alfa era menor em comparação com a partícula beta. Hoje sabemos as características dessas partículas e essas características são mostradas de acordo com a tabela abaixo. Então temos aí partícula, grau de penetração, a velocidade que é de acordo com a velocidade da luz, que é simbolizado pela letra C nessa tabela, e o que é essa partícula. Vamos lá para a primeira. Então temos a partícula alfa. Ela tem massa 4 e a carga dela é 2. Ela não é penetrante, mas ela também causa danos, principalmente se ela for ingerida. A velocidade dessa partícula é de 10% da velocidade da luz. E o que é a partícula alfa?
Partícula alfa é um átomo de hélio sem elétron nenhum. Partícula beta. Então temos que a partícula beta, ela tem massa zero, só que não é zero, na verdade é porque a massa é desprezível, é muito pequena, e a carga é -1. Ela é moderadamente penetrante, então ela pode causar alguns danos. A velocidade dela é de menos 90% da velocidade da luz. E o que ela é? Ela é um elétron em alta velocidade. Aqui temos agora a partícula, gama, a radiação gama. Então a radiação gama realmente não tem massa e nem carga. E ela é uma partícula muito penetrante. A velocidade dela ela se movimenta como qualquer outro tipo de onda eletromagnética na velocidade da luz. E o que é que ela é? Ela é uma radiação eletromagnética. Ela é uma forma de luz que a gente não consegue enxergar. Aqui temos agora o pósitron, que pode ser simbolizado como beta positivo, então 0 mais 1, ou um E 0 mais 1. Ela é moderadamente penetrante. A velocidade dela é de menos de 90% da velocidade da luz. O que é que ela é? Ela é um elétron com carga positiva, instável. Ou seja, ela é uma antipartícula. Ela é uma partícula que não é natural no nosso universo. E aí o que acontece é que, quando é liberado esse tipo de partícula, ela logo encontra um elétron e acaba se transformando em radiação eletromagnética, em luz, em energia. Agora aqui a gente tem o próton, que é simbolizado por massa 1 e carga 1. Então ela tem poder de penetração moderado ou baixo. A velocidade dela é de menos de 10% da velocidade da luz. O que é que ela é? Ela é um próton, sozinho, sem elétron, muito veloz. Aqui agora temos o nêutron. Então o nêutron ele é simbolizado por massa 1 e carga 0, porque ele não tem carga nenhuma, ele é um nêutron. Ele é muito penetrante por causa disso. Apesar de sua velocidade ser menor do que 10% da velocidade da luz. O que é que ele é? Ele é um nêutron em alta velocidade. Temos que lembrar que a emissão da radiação gama acontece juntamente com outro tipo de emissão radioativa, como a alfa, a beta, a captura de um elétron, a emissão de um pósitron, de um próton, de um nêutron. Então ela não ocorre sozinha. Ela vem juntamente com essas outras emissões radioativas. Então, quando um núcleo radioativo emite uma partícula alfa, ele acaba emitindo também a radiação gama. As emissões alfa geralmente ocorrem com elementos com número atômico maior que 83, ou seja, do elemento polônio em diante. E também, além desses tipos de emissões radioativas, podemos ter a captura de elétrons, que consistem em um isótopo com muitos prótons capturar um elétron do nível 1, a fim de diminuir seu número de prótons e aumentar seu número de nêutrons. Esse fenômeno ocorre com a liberação de raio-x, como é o caso do mercúrio 201. Então, o mercúrio 201 ele captura um elétron do nível 1 da sua eletrosfera, fazendo com que um de seus prótons se transformem em um nêutron. E aí ele vai dar origem ao ouro 201. Como você pôde ver no exemplo anterior, houve conservação da carga e da massa na reação nuclear. E é assim que resolveremos alguns problemas. Exemplo: indique a partícula emitida na reação nuclear. Então aí temos o urânio 238, que vai se transformar no tório 234, mais uma partícula que devemos encontrar. Para isso, a gente tem que saber que a carga, que são esses números que tem embaixo da representação, elas se conservam. E também a massa que tem aí em cima da representação. Então a gente vai pegar essa seta e colocar como se fosse um sinal de igual e resolver uma equação simples. Então aqui no caso a gente tem, para achar a carga da partícula, a gente tem 92. Aí como tem uma seta para o tório, a gente vai colocar igual. Aí a carga do tório é 90.
mais x, que é a carga da partícula que a gente vai achar. Então, resolvendo, temos 90 mais x igual a 92. Então, temos que x é igual a 92 menos 90, que é 2. Então, achamos a carga da partícula. Agora, faremos a massa. Temos a massa do urânio como sendo 238. E tem seta, então colocamos um sinal de igual. Temos que a massa do tório é 234. E acharemos a massa da partícula desconhecida, que vamos simbolizar por y. Então temos mais y. E agora fazemos 234 mais y igual a 238. Y é igual a 238 menos 234, que é igual a 4. Então 4 é a massa dessa partícula. Agora procuramos na tabela de partículas, lá apresentada anteriormente, quem é essa partícula. Então qual é a partícula que tem massa 4 e carga 2? O que é que vemos? Vemos que a partícula é a partícula alfa. Então encontramos a resposta, né, para essa questão. Então a partícula emitida é a partícula alfa. Agora vamos lá para o segundo exemplo. Indique o átomo formado na reação nuclear. Então a gente tem aí o carbono 14, que se transforma no átomo desconhecido e emite uma partícula beta. Então o que é que a gente faz? Mesma coisa que a gente fez na outra questão. Então pegamos aqui o número de carga, que fica embaixo, e fazemos uma continha. Então aqui temos carbono, o número de carga dele é 6. Como tem uma seta, colocamos um igual. Não temos a carga do elemento desconhecido, então vamos simbolizar ela por x. E a partícula beta tem carga menos 1, e colocamos menos 1. Então temos 6 igual a x menos 1. Fazendo, temos x menos 1 igual a 6. Então faremos x igual a 6 mais 1. 6 mais 1 é 7. Então agora vamos fazer a massa. Então para a massa, que é o número de cima, temos no carbono aí temos 14. Seta, então colocamos igual. E aí temos massa da partícula desconhecida, vamos simbolizar por y. Mais a massa da partícula beta, que é 0. Então nesse caso aqui fica muito simples, né? Porque y mais 0 é y. Então y é igual a 14. Então encontramos a carga da partícula, que é 7, e a massa, que é 14. Só que a gente tem que colocar o símbolo do elemento químico. E para isso temos que procurar na tabela periódica quem é o elemento com o número atômico 7. Então veja, tome muito cuidado na hora de encontrar essa partícula, porque na representação que a gente utiliza, o número atômico ele fica embaixo, mas na tabela periódica ele fica em cima. Então procurando, né, temos aí que é o nitrogênio. Então veja que ele tem um 7 aí em cima. Então a gente vem aqui agora na representação e coloca esse 7 embaixo. Então a gente descobriu, é o nitrogênio 14.